E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai começar aqui, retomar o assunto de combustíveis que nós iniciamos na semana passada, mas falarmos agora de um combustível diferente. A gente vai falar sobre os biocombustíveis, que eu acho que eu dei uma introduçãozinha na última aula, mas não expliquei muito bem como seria, que é uma alternativa aos combustíveis fósseis. Beleza? Aí, na aula de hoje também tem a lista de exercícios que eu preparei, do mesmo jeito que eu fiz na semana passada, com alguns exercícios recortados da etapa. Espero que vocês façam, que são exercícios bem importantes. Foquem nos exercícios propostos, que tem mais probabilidade de cair naquele estilozinho ali, naquele conteúdo, e é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver são as fontes renováveis e não renováveis de energia. Porque todo combustível, toda forma de energia, forma de obter energia no planeta, no universo, ela vai ser ou renovável, ou não renovável. Ela tem que ser um desses dois. Ou ela vai ser renovável, ou ela vai ser não renovável. Semana passada nós vimos os combustíveis fósseis. Vocês acham que os combustíveis fósseis são o quê? O petróleo, o diesel, o gás natural. Esses combustíveis fósseis, vocês acham que eles são renováveis ou não renováveis? Sou Leandro, Ismael, Beatriz, não renováveis. Certo? Acho que dá para entender um pouquinho eles não serem renováveis. Mas aí a gente vai entrar com outro quesito. Opa, fontes não renováveis de energia. Vão ser aquelas fontes que vão demorar muito para se formar, ou elas não são formadas at all. Tipo, elas já foram formadas o que tinha que ser formado. Basicamente, as fontes não renováveis de energia que a gente tem são os combustíveis fósseis. Gás natural, carvão, petróleo, diesel. Esses são fontes não renováveis de energia. Pita, mas o que defina demorar para se formar? Que é bom, pode ser que algo demore 100 anos para se formar e seja renovável. E aí, como é que eu vou saber o quão demorado é para ser considerado renovável ou não renovável? Bom, para algo ser considerado de fato não renovável, você tem que obter aquela fonte de energia ou produzir aquela fonte de energia até o final da sua vida. É basicamente esse o conceito abstrato que eles dão. Se você, durante a sua vida, conseguir produzir aquela forma de energia, ela vai ser renovável. Produzir, nem que seja no finzinho da sua vida. Tipo, sabe, se você viver 100 anos, se você formar aquilo no seu centésimo ano, ela é considerada renovável. É bem abstrato o conceito, mas eu acho que dá para pegar a ideia, né? Porque a gente vai entrar nos conceitos de fontes renováveis de energia, que é aquelas que são capazes de ser formadas em um período mais curto. E aí vai ter energia solar, energia hidrelétrica, energia eólica, os biocombustíveis e algumas outras também. Tem aquela formada pelas ondas do mar, pelos terremotos. São infinitas as possibilidades, né? Mas deu para pegar basicamente essa ideia de conceito abstrato? Se você conseguir ver aquela fonte de energia se formar ao longo da sua vida, quer dizer que é renovável. Se você não conseguir, ela é não renovável. Tá bom? Bem legal pegar essa ideiazinha aí. E a gente já viu o quê? A gente já viu que os biocombustíveis são fontes renováveis de energia. Aí, ó, os biocombustíveis, que é o que vai ser o tema da aula de hoje, são fontes renováveis, ou seja, você consegue produzi-las ao longo da sua vida. Mas o que são biocombustíveis? Você vê bio, você pensa bio, pensa em biologia, pensa em natureza. Combustível tem a ver com produção de energia, derivado de uma reação de combustão. Ou seja, a biocombustível é uma fonte de energia que parte de seres naturais, seja plantas, animais, etc., e que vai produzir uma reação de combustão para gerar energia. Basicamente, isso são biocombustíveis. E eles são derivados de todo tipo de biomassa. A maior parte deles é formada de biomassa vegetal. Mas, por exemplo, tem a decomposição de alguns animais, bactérias, etc., que não vai ser basicamente puramente vegetal, certo? Vai derivar um pouquinho. Mas a maior parte dos biocombustíveis são de origem vegetal. Aí, o que vai ser diferente, principalmente entre os combustíveis fósseis e o biocombustível? Você vai olhar para mim e pensar, pera, Pita, você me disse aqui, você acabou de me dizer aqui, que as bactérias nos animais em decomposição podem formar biocombustíveis. Mas na aula passada, semana passada, você falou para mim que assim são formados os combustíveis fósseis. Ah, para mim você está se confundindo aí, Pita. Para mim isso não faz sentido. Então, primeiro,
que essa decomposição das bactérias, dos animais, nos biocombustíveis, como a gente já viu que é uma fonte renovável, ela é muito mais rápida. Não é aquela decomposição de milhões e milhões de anos como é formado dos combustíveis fósseis. E segundo, é a forma como ocorre o ciclo dessa combustão, o ciclo do gás carbônico dessa combustão. A gente vai analisar os dois ciclos independentes e vai ver que são bem diferentes um do outro. O que acontece com o gás carbônico nos combustíveis fósseis e o que acontece com o gás carbônico nos biocombustíveis. Primeiro aqui, a gente tem nos biocombustíveis. Vocês conseguem enxergar aqui? Então, o que acontece? Primeiro vamos ver no biocombustível como é que funciona o ciclo do carbono aqui. Vamos lá, a gente tem a planta. Vocês sabem que a planta realiza fotossíntese, etc. Mas aqui a gente vai analisar a partir da planta quando ela já foi criada, já nasceu, já está florescendo. Você vai pegar essa planta e vai produzir o biocombustível a partir dela. A gente vai ver os processos em seguida, mas por enquanto vamos considerar assim. Pegou a planta, produziu o biocombustível. A partir do biocombustível, você vai, por exemplo, fazer um biodiesel, vai fazer um composto para ser usado como se fosse uma gasolina para veículos, né? E aí você vai pegar esse biocombustível e vai colocar no posto de gasolina. Vai colocar ali o etanol, vai colocar o etanol ali na mangueirinha, beleza. Você foi lá com seu pai, abasteceu o carro com etanol, que é o que pouca gente faz no Brasil hoje em dia, principalmente em Manaus. Ninguém abastece com etanol em Manaus, porque evapora muito rápido. Mas você foi lá, abasteceu com etanol, e aí o gás, obviamente, o gás não, o líquido etanol vai sofrer o processo de combustão ali no motor, vai produzir energia. A partir do momento que é produzida essa energia, o que acontece como toda reação de combustão? Reação de combustão, você vai ter o produto, o composto, né, que é o composto carbônico, interagindo com o oxigênio, vai sofrer a combustão e vai formar o quê? Gás carbônico, que é CO2, água e alguma fuligem, etc., se for o caso de uma combustão incompleta, certo? Mas supondo que seja uma combustão completa, vai formar gás carbônico e água. Beleza. Ocorreu a combustão, formou gás carbônico, formou vapor d'água e liberou pelo escapamento do carro. Quando esse CO2 foi emitido para a atmosfera, o que vai acontecer? Vai ter uma outra plantinha que vai pegar e vai absorver de novo esse CO2 no processo de fotossíntese. Toda planta absorve CO2 e emite gás oxigênio no processo de fotossíntese, certo? No processo de respiração aeróbica. Então é basicamente isso. A planta, a partir do momento que ela é usada para produzir combustível, e esse combustível vai gerar CO2, vai emitir CO2, a planta também absorve o CO2. Ah, Pita, mas é outra planta. A mesma planta não foi. A mesma planta que absorveu o CO2 não é a que foi usada para emiti-lo. Sim, mas supondo que você vai fazer um replantio ali de uma outra planta para fazer o mesmo processo de combustível, vai ser como se fosse um ciclo fechadinho, bonitinho, certo? Que você vai estar plantando outra coisa para conseguir reproduzir e obter aquele combustível. Então, querendo ou não, vai absorver o CO2 naquele mesmo local. Mas deu para entender? Esse ciclozinho aqui, onde a planta emite o CO2 a partir da combustão do combustível, e a mesma planta, ou a planta plantada no mesmo local, vai reabsorver o CO2, é chamado de ciclo fechado, quando o CO2 é incorporado de novo, depois da combustão, ao sistema de produção de combustível. Agora, existe outro tipo de ciclo do CO2, que é o ciclo aberto, que é o caso dos combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural. Você vai pegar os combustíveis fósseis, seja o petróleo, vai fazer o processo, vai obter a gasolina, obter o diesel, e vai colocar lá no posto de gasolina. Seu pai vai encher o carro, vai encher o tanque do carro, vai realizar o processo de combustão e vai emitir CO2 para a atmosfera. Nesse processo aqui, nesse ciclo, não tem como um combustível fóssil reaproveitar esse CO2 que está sendo emitido para a atmosfera. Vai ter que ser alguma outra planta para reaproveitá-lo. Mas ainda assim, não vai fechar o ciclo. O CO2 vai ser emitido e alguma outra coisa vai ter que reabsorver aquele CO2 ou não. Pode ficar na atmosfera ali. E o ciclo é aberto porque ele não é reincorporado nesse processo de produção de combustível. Diferentemente do ciclo fechado nos biocombustíveis. Deu para entender essa diferençazinha de um ciclo para o outro? No primeiro ciclo do biocombustível, ele é reinserido no processo de produção de biocombustíveis. No segundo ciclo, ele não é reinserido no processo de combustão. Ele só é emitido e dane-se. O que aconteceu, aconteceu.
Ah, Pita, mas alguma planta vai absorver esse CO2. Tá, alguma planta pode absorver, mas ela não faz parte do processo. Esse processo da gasolina não tem nada a ver com a absorção do CO2. A gente tem que torcer para que exista alguma outra pessoa que esteja fazendo produção em massa de biocombustível que vai reabsorver esse CO2. Mas a ideia é essa. E quais são os exemplos de biocombustíveis? Eu falei aqui do etanol, aí tem também o carvão vegetal, tem também o bagaço da cana, que é muito utilizado no Brasil, tem também o biodiesel. São os principais exemplos de biocombustíveis que a gente conhece aqui no Brasil e são mais utilizados. Aí a Giovana perguntou: a diferença dos dois é que há o cultivo de mais plantas para fazer o biocombustível? A diferença dos dois é que há o cultivo de planta para fazer o biocombustível. No combustível fóssil, eu não tenho uso de planta. O cara fala: por que eu vou pegar a planta? Aí vai chegar um maluco lá que é do Greenpeace, que é a favor de uma produção de energia mais verde, vai chegar lá pro dono da Petrobras e vai falar o seguinte: ó, se bem que a Petrobras produz etanol também, né? Mas enfim, finge que a Petrobras só produz gasolina e diesel. Finge assim, nesse exemplo. O cara da Greenpeace vai chegar lá pro dono da Petrobras e vai falar: cara, é o seguinte, vocês estão emitindo muito CO2, estão emitindo CO2 sem parar e não estão fazendo nada para recuperar esse CO2 da atmosfera. Vocês têm que começar a iniciar um processo de plantar, fazer plantações para tentar reabsorver esse CO2 e gerar uma reinclusão do ciclo, né? Aí o cara da dona Petrobras vai falar: o que tem a ver com isso, velho? Tem nada a ver com isso, eu tô produzindo gasolina, o CO2 que se vire com ele mesmo. Não tá nem interessado em saber o que vai acontecer com o CO2 que é emitido depois. Mas, na real, que a Petrobras ela produz etanol e biodiesel justamente como uma tentativa de eliminar esse CO2 que é emitido, mas no final não dá na mesma. Mas beleza? Eu entendi, obrigado. Ô, Tranquilo, tá, Pita, Giovana. deixa eu te Oi? perguntar, se fosse uma combustão incompleta, aí seria um ciclo aberto? Tem alguma coisa em relação a isso ou não tem nada a ver? Mesmo no biocombustível? Sim. Então, o biocombustível a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas por processos químicos, diferenças químicas, os biocombustíveis, eles normalmente, na grande maioria das vezes, vão fazer somente combustões completas. Muito raramente vai ter uma combustão incompleta que vai ter que liberar monóxido de carbono num lugar de dióxido de carbono. Na maior parte das vezes vai eliminar CO2 e água mesmo, tá Beleza, bom? beleza. Por isso que o biocombustível é considerado também energia verde, uma energia limpa, mesmo que não seja inteiramente, mas principalmente por esse motivo. E aí, a gente vai ter agora trabalhar o primeiro exemplozinho, que é o carvão vegetal. O carvão vegetal, para quem joga Minecraft, para quem já jogou Minecraft, já fez carvão vegetal alguma vez na vida no Minecraft, que é o melhor exemplo que tem do mundo para explicar como carvão vegetal é feito, ele é obtido através da combustão incompleta de madeira de reflorestamento. Ah, mas você acabou de falar para mim agora, Pita. Pô, o Leandro vai bater em mim daqui a pouco. Você acabou de falar que biocombustível não faz a combustão incompleta. Como é que vai ser obtido através de combustão incompleta? Então, calma, Leandro. Relaxa. Senta aí, relaxa um pouquinho, bebe uma água. Na verdade, ele não é que o carvão vegetal vai sofrer uma combustão incompleta. O carvão vegetal, ele é produzido por uma combustão incompleta. Você vai lá, pega um forno, pega um forninho e bota uma lenha. Você bota uma lenha nesse forno. Aí você vai fazer uma combustão incompleta dessa madeira. As cinzas, o produto dessa combustão incompleta, aquilo que sobra, aquela fuligem dessa madeira, na verdade é o carvão vegetal. E o carvão vegetal, quando sofrer o processo de combustão, não vai sofrer um processo de combustão incompleta. Ele vai sofrer um processo de combustão completa, na maioria das vezes. Deu para entender essa sutil diferença aí? É importante saber essa pegada aí. É bem interessante. Então, o carvão vegetal é fuligem depois que ele, sei lá, basicamente é quase que como se fosse isso. O carvão vegetal é essa queima incompleta de uma madeira, da madeira da árvore, da floresta, etc. E aí o resultado, o produto dela vai formar meio que tá vendo esses troncozinhos de árvore queimados aqui, ó? É como se fossem essas fuligens. São esses produtos carbonizados que podem ser utilizados como combustível. Nice. E aí, por que eu citei o Minecraft? Porque no Minecraft, assim, você faz carvão vegetal. Não sei se alguém já teve a oportunidade aí, mas você coloca na fornalha embaixo, que é o que vai ser usado para queimar madeira, e em cima você tem que botar madeira crua, sem ser refinada, né?
Aí vai formar o carvão vegetal, que é assim que ocorre na realidade. E por que o carvão vegetal, se ele é derivado dessa combustão, por que o carvão vegetal ele é mais limpo que o carvão mineral? Basicamente, o carvão mineral vai ter essas decomposições velhas, antigas, e vai ter muitos compostos sulfurados. Além disso, ele vai nas suas combustões vai emitir monóxido de carbono. Enquanto isso, o carvão vegetal não vai emitir compostos sulfurados. Compostos sulfurados são aqueles que produzem chuva ácida. E também o carvão vegetal ele produz CO2 no lugar do monóxido de carbono, né, como no carvão mineral. E também esse CO2 que é emitido para a atmosfera é como eu falei nesse quesito do ciclo fechado. A partir do momento que eu pegar uma árvore, vou pegar essa árvore aqui no local X para fazer o carvão vegetal. No mesmo momento que eu tirar a árvore, eu vou plantar outra. Aí o CO2 que está sendo produzido pela combustão daquela árvore que eu tirei, está sendo absorvido por essa árvore que eu plantei agora. Por isso que o ciclo é fechadinho. Eu tirei uma árvore, vou produzir CO2, só que o CO2 vai ser consumido pela outra árvore que eu estou plantando agora. Essa é a ideia aí de ciclo fechado e ciclo aberto. Tá bom? Ah, então, tipo, ele se aproveita do restante que aconteceu com um ciclo que teoricamente era aberto, né? Isso, é exatamente isso. Só que vocês vão ver depois que esse negócio de a mesma planta absorver o CO2 que foi emitido não existe, né? Porque a partir do momento que o CO2 é emitido para a atmosfera, esse CO2 vai ser disperso pela atmosfera do planeta inteiro. Não vai ficar ali concentrado numa região. Então, se você queimar uma árvore no meio de uma floresta amazônica, esse CO2 pode ser absorvido pela floresta da Mata Atlântica, lá no Sudeste, então pode ser absorvido por uma árvore lá no hemisfério norte, lá no Canadá, etc. O CO2 vai se expandindo, né? Só que a ideia é de um ciclo fechado, porque querendo ou não, aquela planta vai absorver um CO2. Não o mesmo CO2, mas deu para entender, né? Acho que deu para sacar a partir daí. Sim, Aí, sim. o próximo exemplo é o bagaço da cana. O bagaço da cana é uma coisa bem interessante, que é porque é uma das coisas que são mais produzidas no Brasil. Sei lá, nos últimos 500 anos, o Brasil ainda produz a mesma coisa, ainda produz cana-de-açúcar como um dos maiores resultados da agropecuária, né? Óbvio que foi ultrapassado pela soja, foi ultrapassado pelo milho, laranja, etc., mas o bagaço da cana, a cana-de-açúcar ainda é fortemente produzida. E é engraçado porque o bagaço da cana, ele foi meio que visto assim, o pessoal olhou e falou, cara, toda a cana que a gente pega, obviamente você vai extrair o líquidozinho dela, vai extrair a parte útil dela, e o que sobra é o bagaço. O que sobrou ali da cana é o bagaço, seja a palha, seja a parte de fora, um fiozinho, etc. O que sobrou é o bagaço. E sempre tinha um despejo muito grande de bagaço de cana. Os grandes fazendeiros colhiam a cana e sobrava muito bagaço da cana. Não sabia o que fazer com isso. Alguns deles sacavam fogo, outros deles jogavam fora, no meio do rio, no meio do oceano, etc. Mas uma coisa que foi interessante é que eles perceberam que dava para fazer fogo muito bem com isso. Justamente por eles tentarem tacar fogo para se livrar do bagaço da cana, né, para sumir com o bagaço da cana, eles perceberam que eles podiam usar o bagaço da cana para alimentar fogueira, caldeira, alimentar lâmpadas, né, aqueles lampiões, etc. E o bagaço da cana começou a ser utilizado como um processo de obtenção de energia mesmo muitos anos atrás. Isso aí no século XVII, no século XVIII já era feito. Justamente por essa noção de capacidade que, pô, isso aqui pega fogo, hein? Isso aqui tem uma combustão boa, dá para usar isso aí para alguma coisa. Então, ainda assim que ele consiga produzir energia, não é tipo, para você produzir um pouco de energia, precisa de muita cana. Para produzir um pouco de fogo, para aquele fogo durar, precisa de muita cana, porque pega fogo muito rápido. Então ele é utilizado normalmente nas pequenas fazendas mesmo para alimentar ali uma caldeira, uma termoelétrica pequena, esse tipo de coisa. Mas é bem interessante o uso histórico do bagaço da cana, né? Bem legal. Aí a gente vai ver agora o famoso etanol, né? Que o etanol aí, rapaz, é só desgraça na vida do brasileiro. O etanol veio aqui para salvar o mundo e na verdade só veio prejudicando a gente.
Mas o etanol, que é a mesma coisa que o álcool etílico, né? Para quem manja aí de química 3, tá ligado que eu tô falando, né? É o quê? É H3C, H3C, que é o etanol. Ah, não, é H3C. Nossa, foi mal. H3C, COHH. É, algo assim. Enfim, ele foi produzido no Brasil e é produzido ainda a partir da cana-de-açúcar. Como é que é produzida esse etanol a partir da cana-de-açúcar? Vocês já viram falar de cachaça de cana? Já deve ter visto bastante, né? Cachaça de cana. Quem nunca tiver ouvido falar, por favor, né? Então, cachaça de cana, ela é feita porque tem vários álcools dentro da cana. Aí os alcoólatras se manifestando aí. Dentro da cana ali, mesmo que por fora tem o bagaço, mas por dentro tem muito álcool ali dentro. O sucozinho da cana, ainda que seja doce, por causa da sacarose, ele tem muito álcool, muitos compostos alcoólicos. Então, você já pensa, pô, eu posso utilizar isso daqui para alguma coisa, né? Então, muitos aí fazem a transformação para bebida alcoólica, que é a cachaça de cana, e outros fazem a transformação no etanol, que é para utilizar como combustível. O que você vai pegar? Você vai pegar esse álcool que está dentro da cana, que está misturado com açúcar, por isso que é bem docinho o caldo de cana, e vai pegar essa sacarose, especificamente falando, que é um carboidrato, e vai decompor. Como é que você decompõe isso? Por hidrólise. Quem lembra lá o processo de decomposição, hidrólise é a quebra de uma molécula por água. Decomposição de uma molécula por uso da água, né? E aí vai formar o quê? Vai formar glicose, que a gente sabe que também é um açúcar, e frutose, que também é um açúcar. São dois monossacarídeos, glicose e frutose. Não, disacarídeos, glicose e frutose. É? Acho que sim, né? Provavelmente. Nossa, por isso que eu sou horrível em biologia. Enfim, aí você vai pegar a glicose ou a frutose, tanto faz, uma das duas, e vai fermentar, vai meio que reagir com uma fermentação alcoólica. Você vai deixar ali fechado por um tempinho. Isso, glicose mono e frutose di. Obrigado, Beatriz. Temos medicinas aí. Aí vai ter essa glicose, essa frutose, você vai deixar ali junto, fechado no recipientezinho. E aí as bactérias que estão ali dentro vão começar a realizar a fermentação alcoólica. E a partir disso, dessa fermentação alcoólica, dependendo das condições que você deixar ali aquilo ali fermentando, dependendo do tempo que deixar fermentando, vai produzir ou etanol, ou vai produzir um álcool mais fraquinho para a gente beber aquela cachaça de cana. E a partir disso, normalmente essa fermentação alcoólica é feita nos moldes para formar o etanol, aqui nesse caso. E esse mesmo etanol pode ser obtido da mesma forma com o amido da mandioca, que é inclusive uma das alternativas à cana, né, para ver se o pessoal para de fazer cana, que a cana já está saturada no Brasil, e começa a fazer mandioca aí para tentar resolver o problema. E o que faz? Por que esse etanol é tão bom assim? Ele é produzido, primeiro, que ele é produzido a partir de biocombustíveis, então é renovável, né? Você consegue produzir cana ali, produzir mandioca o tempo inteiro para conseguir etanol. Não é como se o dia fosse acabar. E você muitas vezes, principalmente nas regiões onde são mais quentes, região norte, alguns desertos, no Oriente Médio, alguns países africanos, asiáticos, etc., você mistura esse etanol à gasolina. Por que você mistura esse etanol à gasolina? Justamente pelo fato de o etanol evaporar muito rápido e tentar abaixar o preço da gasolina um pouquinho, né? Então, se você deixar só o etanol ali, só o etanol puro no combustível, o carro não vai render nada. Vai dar ali, em teoria, eram para ser 11 km por litro, aí o carro vai passar a ser 8, 7 km por litro, porque fica evaporando mais rápido do que é consumido. Então, primeiro, existem dois tipos de motores. Um dos motores é motor a gasolina, ou três. Um motor é a gasolina, outro motor é a diesel, outro motor é a etanol. São os três tipos de motores de carro que a gente tem hoje em dia. A partir do momento que você mistura a gasolina e o etanol, se você colocar mais de 30% de etanol a gasolina, o motor a gasolina já não funciona. Isso aí vai derivar de vários outros processos que eu nunca vi cair nem no vestibular, mas é interessante pensar que você não pode colocar etanol no motor a gasolina. Mas se ficar numa certa concentração, como é vendido muitas vezes, ele funciona perfeitamente. É por isso que eu acho que, por lei, você só pode ter até 20% de etanol na gasolina. Porque a partir de 22%, 26% ali, o motor começa a dar problema. Então, já é algo a se avaliar.
Mesma coisa com álcool, a mesma coisa com água também, que muito posto de gasolina já foi multado por colocar água na gasolina, né? Também pode dar esses problemas nos motores. Só que qual que é o problema do etanol? Pô, o etanol é bonito, né? Você pensa, pô, tá alimentando, tá dando renda para agropecuária. Não vai acabar, é renovável. Como é um biocombustível, ele vai ter aquele ciclo fechado. O gás carbônico vai ser reabsorvido pela planta. Pô, etanol é muito bonito, velho. Pô, então por que o pessoal não faz só etanol? Por que o pessoal faz gasolina, que é mais caro, que dá mais problema, etc. Bom, primeiro, que a cana-de-açúcar, por mais que o Brasil seja perfeito para o plantio dela, ela é fresca. A cana-de-açúcar é muito fresca, muito exigente. Cara, é um saco, velho. Eu não sei nem como é que os portugueses conseguiram plantar com tanta facilidade cana-de-açúcar. Eu acho que é porque lá na Europa não deve plantar de nenhum jeito. Então eles viram um jeito que dava pra plantar no Brasil e começaram a plantar que nem doente. Só que qual é o problema? A cana-de-açúcar é muito fresca. Então, o que tem que ter? Tem que ter uma área muito grande para plantar cana-de-açúcar. Não dá para ser um espaço pequeno, não dá para ser no seu quintal de casa, tem que ser espaço grande. Tem que ter um solo de boa qualidade. Tem que ter chuva regular, nem que seja por chove 6 meses e não chove 6 meses. Regular. O que não pode é chover muito no dia, aí no outro não chove, depois chove muito, aí chove pouco, aí não chove. Não pode ser desbalanceado, né? Isso daí. E tem um rendimento baixíssimo, baixíssimo. Como tá aqui, ó. 77 litros de álcool anidro, que é o que vai ser produzido no etanol, né? Por tonelada de cana. 77 litros, eu acho que dali por média 11 quilômetros é 1 litro de etanol, então daria uns 700 quilômetros. Isso daí deve dar para uma semana para um cara que vai e volta para o trabalho todo dia em São Paulo. Ou seja, não é algo que você consegue com pouca coisa, né? Porque isso daí, uma semana de etanol, você precisaria de 1 tonelada de cana para fazer. Ou seja, uma coisa bem absurda, né? E aí o processo aqui é basicamente esse. Eu vou ter a cana, que vai ser extraída, vou pegar aquele caldo de cana, vai extrair, vai fazer evaporação da água para tirar toda a H2O que está ali dentro, deixar esquentando um pouquinho para a água sair, vai evaporar, vai fazer a centrifugação. A partir da centrifugação, você pode fazer duas coisas. Ou você deixa secar para pegar o açúcar, ou você fermenta para pegar ou a bebida alcoólica ou o etanol. Se você quiser fermentar para pegar a bebida alcoólica, você vai ali fazer um tipo de destilação. Se você quiser fermentar para fazer o etanol, você vai fazer outro tipo de destilação. Mesma coisa de desidratação, outra coisa. E aí sim poder ir para o posto de gasolina. Ou seja, o que difere a bebida alcoólica da cachaça de cana para o etanol? É o tipo de destilação que você vai fazer, a que temperaturas, o tempo que vai ficar, e o tipo de desidratação também. Se vai ser uma desidratação fechada, aberta, etc. E essa aqui é uma molécula do etanol que eu botei bonitinho, né? Uma molécula, acho que é bem simples, é a primeira molécula que você deve aprender quando está analisando os álcools. Os álcoois. É isso daí. Agora o biodiesel. O biodiesel ele é um pouco interessante. O biodiesel vai funcionar como uma alternativa para o diesel do petróleo. Basicamente, o processo que vai acontecer o biodiesel é um dos poucos processos que eu aprendi em Química 3 no colégio. Aquelas reações de reações orgânicas e tal, eu acabei me ferrando e não aprendi isso no colégio. Mas esse segundo Z, esse segundo Ezinho aqui não tem não. É transesterificação. Esse Ezinho aqui tá errado. Mas esse processo de transesterificação, é um processo que sempre está caindo nos vestibulares. Por quê? Porque é a formação do biodiesel, que é um combustível muito importante no mundo inteiro. Justamente porque ele é o diesel que está atuando aí mais próximo da gasolina do que o etanol. E é o que está sendo a principal alternativa para o petróleo no geral, é o biodiesel. E aí, como é que vai funcionar essa transesterificação? Como é que funciona? Basicamente, eu tenho um lipídio, tem um lipídiozinho ali, no caso aqui pode ser um triglicerídeo, etc. Vai interagir com o etanol ou com o metanol. Aqui nesse exemplozinho ele está reagindo com o metanol. Vai vai ter influência ali de algum ácido ou de alguma base, reagindo como um aditivo, um reator. No caso aqui tem um hidróxido de sódio, mas poderia ser um ácido clorídrico, um ácido ou uma base para reagir aqui junto. E vai formar o quê? Reagindo com metanol e etanol,
ativado ali por um ácido ou uma base, formando monoésteres. Esses monoésteres, cada monoéster desse é um biodiesel. Deu para entender o processo? Lipídio mais etanol ou metanol, ativados por um sarro ou por um ácido ou por uma base, formando monoésteres. Cada monoéster é um biodiesel. Ah, beleza. E esse biodiesel, esse monoéster, saindo diretamente desse processo de transesterificação, você fez o processo de transesterificação, obteve o monoéster, esse monoéster já pode ser utilizado na substituição do diesel fóssil. Então, se vocês quiserem fazer aí uma reação de transesterificação na casa de vocês, para conseguir uma gasolina mais baratinha, você pega isso e faz o quê? Pega seja uma laranja, uma maçã, uma melancia que tem um suco bem forte, deixa ali um tempinho, deixa um tempo muito grande, pode deixar um tempo ali, pode deixar um tempo, deixa um bom tempo. Se decompor, quando começar a se decompor, você vai extrair aquele líquido. E vai ficar meio viscoso, meio pegajoso, meio nojentinho mesmo. Aí você vai colocar o quê? Vai colocar álcool ou metanol ou etanol para reagir junto, e vai colocar um ácido ou uma base para reagir como aditivo. A partir disso, você vai ter que colocar temperaturas altas, vai ter que fazer, não sei o processo exato, né, mas vai ter que colocar ali mais ou menos 150 graus Celsius, deve ser no seu forno de casa, e vai, de certa forma, obter uma certa separação entre os materiais. Aquele material preto, viscoso, pegajoso que fica ali é o biodiesel, que é cada monoéster. Aí ali você pode colocar de boas no seu carro que vai dar problema nenhum, pode confiar, mentira. Mas enfim, é basicamente assim que funciona o processo de transesterificação. Eu conversei com o Breno e eu creio que o processo de transesterificação é algo que vocês não viram ainda, certo? Mas é um dos processos que vão ver em reações orgânicas, junto ali com o processo de saponificação, que é a produção de sabão, etc. Beleza? Oi, Leandro. Pode ligar o mic se quiser falar. Ah, acho que ele já explicou? Mas se ele falou que não... ele tinha dito que ele ia falar com esterificação. Então, esterificação é um processo semelhante ao processo de transesterificação. Não é a mesma coisa, mas esterificação você vai estar transformando ali em ésteres, né? Na transesterificação você vai estar transformando em monoésteres, basicamente. Do mesmo jeito. É bem semelhante. Saponificação, tá, né? Vamos continuar então. Aí, você tem os óleos vegetais. Todos aqueles óleos vegetais que você passa na pele, que você usa para fazer sabão, usa para diversas coisas, óleos vegetais no geral, eles são triésteres. Ou seja, são, de certa forma, ésteres, né? Ainda que esses triésteres sejam muito semelhantes ao diesel, o diesel ele é um monoéster, não vamos esquecer, eles não podem ser utilizados como combustíveis, porque eles têm pontos de ebulição muito altos. Então, o processo de combustão ia ser muito, muito prejudicial. Você ia ter que gastar muita energia para elevar a temperatura para fazer com que esses óleos vegetais sofressem combustão para produzir mais energia. Então, não é algo que vale a pena. E assim, como assim não dá para fazer combustível com óleo vegetal? Não dá para fazer biodiesel com óleo de cozinha? Não, dá sim. Com óleo vegetal dá para fazer combustível. Só que o óleo vegetal, você não pode usar ele diretamente. Você vai ter que fazer o processo, passar pelo processo de transesterificação para conseguir pegar o monoéster. O triéster não pode ser utilizado diretamente como combustível. Mas o óleo vegetal, você pode fazer, tem que sofrer o processo de transesterificação, transformar o triéster em um monoéster, para aí sim ter um biodiesel. Lembrando, o biodiesel ele é um monoéster. O triéster, que é o caso do óleo vegetal, que é o caso do óleo de cozinha, eles não podem ser utilizados diretamente como combustíveis. Mas tem que Peter, ser... você pode explicar de novo? Sim. Basicamente, o biodiesel
ele é um monoéster. Beleza? Ou seja, ele é um éster formado por somente um carbono ligado a um oxigênio externo. O oxigênio que faz ligação simples, ele vai estar ligado somente a um carbono externo. Um carbono externo e é um carbono que é a cadeia. No caso, como está nesse exemplozinho aqui, ó, eu tenho que o oxigênio faz ligação dupla, beleza? E o outro oxigênio que faz ligação simples, ele vai estar ligado somente a um carbono do lado externo. Do lado interno, que é o lado da cadeia, ele vai estar ligado, normalmente a cadeia, o resto da cadeia, mas ao lado externo ele vai estar ligado só a um carbono. Não vai ter uma outra cadeia aqui. Como é o caso dos monoésteres, ele só vai estar ligado a um carbono que só é uma cadeia formada por um carbono. Aí, os óleos vegetais, os óleos de cozinha, eles são triésteres. Ou seja, eles não são monoésteres, eles vão ter mais carbono aqui ligado. Beleza? Vão ter mais carbonos interligados, formando um triéster. E o que acontece? Os triésteres não são utilizados como biodiesels. Eles não conseguem sofrer o processo de combustão normal, porque o ponto de ebulição deles é muito alto. E faz sentido, porque se a cadeia carbônica é maior, o ponto de ebulição vai ser mais alto. Então, tem lógica isso, não tem? Aí, esses triésteres não conseguem ser utilizados com tanta eficiência quanto os monoésteres. A produção de energia vai ser inferior. A eficiência vai ser inferior. Deu para entender essa diferença de triéster e monoéster? Faz sentido, faz sentido. Beleza? Deu para entender, Beatriz? Tinha dito que tinha entendido ali, mas... Ah, beleza, então. E aí, por que o biodiesel também é melhor que o diesel? Além de ter essa derivação vegetal, etc., ele não contém compostos sulfurados, ou seja, não vai produzir chuva ácida. A queima dele é muito mais completa do que a do diesel normal. Lembrando, normalmente, combustíveis fósseis vão ter uma tendência a fazer queimas incompletas, enquanto os combustíveis renováveis, os biocombustíveis, vão ter tendência a fazer combustões mais completas. E também ele não contém hidrocarbonetos aromáticos cancerígenos, que a gente vai ver no próximo slide ali rapidinho o que é isso. Mas existe um espaço. O único problema do biodiesel é que exige um espaço muito grande para o plantio, assim como na cana-de-açúcar. Um espaço tem que ser muito grande para conseguir plantar uma quantidade absurda de o que quer que você queira utilizar para fazer o óleo, para fazer o processo de transesterificação. E as indústrias especializadas para o refino são muito... não estão em tanta quantidade, não são tão abundantes. Existem poucas indústrias no mundo que estão especializadas para o refino do biodiesel para fazer o processo de transesterificação. É um processo ali que, obviamente, você não ia conseguir fazer no fogão de sua casa. Eu usei só um exemplo ali para tentar ficar mais... fazer sentido como você vai obter o biodiesel, mas exige muitas condições específicas. E as grandes refinarias de petróleo não querem se adaptar para fazer o biodiesel. Eles já estou aqui bom, o petróleo dá dinheiro, o petróleo é caro, estou fazendo o diesel bem, não vou me adaptar para fazer o biodiesel, mesmo que seja mais benéfico para o meio ambiente. O que eu estou interessado em ganhar mais lucro, é isso que os caras querem saber. E aí, aqui eu tenho um exemplo dos biodiesels. E qual que é a diferença do biodiesel para o diesel fóssil? Você pode ver que o biodiesel ele é uma estrutura completamente aberta, certo? Já o diesel fóssil, ele vai ter anéis aromáticos. Esses anéis aromáticos são cancerígenos. Então, todo mundo que trabalha em contato diretamente com o diesel fóssil tem que usar aquele material protetor, aquela luva, aquele capacete, etc., tudo bonitinho, porque qualquer contato com a pele pode provocar alguma reação, alguma mutação que provoque um câncer ou alguma outra doença desse tipo. Justamente por esses anéis aromáticos que são inexistentes no biodiesel. Beleza, pessoal? Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. Foi uma aula bem rapidinha, né? Acho que durou uns 40 minutos aqui a aulinha, não foi tão cansativa quanto as aulas passadas. Vou sair curtir. E lembrem, tem lista de exercícios prontos para vocês. Fiz o mesmo esquema, recortei aqueles exercícios do Etapas. Eu gostei bastante dos exercícios da etapa que falam sobre combustíveis e biocombustíveis, são
até porque são bem atuais, que caem bastante no vestibular, eles não fizeram algum exercício aleatório mesmo, como eles normalmente faziam nos outros conteúdos. Então, faça a listazinha. Se vocês não conseguirem fazer tudo, façam pelo menos ali os exercícios propostos, os EPs. Os EPs são bem interessantes, questão do Enem. Pô, eu realmente achei muito bom. E aquelas questões do Enem é basicamente o jeito que a FUVEST cobra também. Ela vai cobrar que você saiba o contexto no qual aquele combustível está inserido. O que ele pode causar como consequência, qual é a vantagem de ter aquele combustível, qual é a desvantagem, etc. Beleza? Então eu vejo vocês semana que vem. Eu ia falar bom descanso para quem vai descansar e bom estudo para quem vai estudar, mas agora não faz mais sentido, né? Porque tem a aula do Eduardo depois. Mas bom intervalinho aí, boa aula depois. E aí a gente se vê semana que vem de novo. Tá bom? Um abraço e beijo para todo mundo. Tchau, tchau.